Se você habita o planeta Terra e tem interesse em compreender como o poder flui nas esferas mais elevadas e a política e a influência se organizam em níveis globais, certamente você está pensando nas Epstein Files nesse momento, os arquivos do ex-bilionário americano Jeffrey Epstein, que foram liberados pelo Departamento de Justiça do país no ano passado e agora recentemente em volumes muito maiores. Esqueça esse papo de celebridades voando no seu avião. Isso é pura distração. Além de uma rede criminosa internacional enorme, o assunto aqui é fortemente inteligência de Estado. Um memorando do FBI de 2020, que foi tornado público agora, traz uma fonte-chave da agência concluindo que Jeffrey Epstein operava na interface entre serviços de inteligência americanos e estrangeiros. Ou seja, não é teoria da conspiração de rede social, é documento oficial americano de contra-inteligência. E os fatos sustentam essa leitura. A Dropsite News publicou uma série baseada em mais de 100 mil e-mails do ex-premier israelense Ehud Barak. Esses e-mails mostram Jeffrey Epstein negociando acordos entre países por vias diplomáticas não oficiais e a compra de tecnologias de segurança. Oficiais de inteligência visitavam o apartamento dele em Manhattan e há registros de transferências bancárias. E não era só Israel. Nos anos 80, Jeffrey Epstein foi o operador financeiro de Adnan Khashoggi, o traficante de armas sauditas que intermediou a venda de armas americanas para os iranianos, no chamado escândalo Irã-Contras. Antes de morrer, Epstein viajou a Riad sozinho e recebeu presentes do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Do lado americano, as coisas são igualmente perturbadoras. Em 2008, o procurador federal Alex Acosta arquivou uma acusação de tráfico sexual contra Jeffrey Epstein, que poderia ter dado em prisão perpétua. Em oposição, ele assumiu uma acusação de solicitação à prostituição em nível estadual e pegou 13 meses de cadeia. Uma reportagem de 2017 traz uma fonte que diz que Acosta teria dito para a equipe de transição de Trump que Jeffrey Epstein belonged to intelligence, o que Acosta negou ao Congresso em 2025. Então fica no ar essa história, o quanto de fato ele estava envolvido com a inteligência americana ou não. A verdade sobre Acosta nesse momento a gente não sabe, mas fato é que Epstein se livrou de uma acusação da qual ele evidentemente era culpado e estava pouco tempo depois circulando entre os poderosos, visitando o MIT, Harvard, participando dos jantares com as personalidades mais influentes do planeta, o que em geral é difícil que aconteça numa circunstância como essa sem algum tipo de apoio institucional. É importante a gente lembrar que Jeffrey Epstein era casado com Ghislaine Maxwell, a filha de Robert Maxwell, a quem, aliás, eu já dediquei um artigo na minha coluna da Folha de São Paulo, porque foi ele o criador da indústria da publicação científica, aquela em que autores e revisores trabalham de graça e depois autores pagam $1.000 ou mais para publicar o seu artigo, que precisa ser pago para ser lido na íntegra. E é sabido que Robert Maxwell tinha relações profundas com serviços de inteligência dos mais variados, do MI6 britânico à KGB. E quando Robert Maxwell morreu, ele recebeu honrarias de Estado em Jerusalém. Então, a tese que surge, que a gente não pode confirmar, é que ao menos uma parte dos contatos de Robert Maxwell tenha fluído para Jeffrey Epstein, explicando esse seu papel, articulando diferentes lideranças políticas em nível global. O padrão que emerge dos documentos não é de um espião a serviço de um único país, mas de um sujeito que se especializou em operar numa zona cinzenta de vários aparatos de poder estatais e também privados, onde a relação pessoal entre eles não necessariamente reflete o melhor caminho estratégico. Assim, a proteção a Epstein era sobretudo uma proteção instrumental, não porque ele representasse os ideais de alguma bandeira, mas porque ele servia para que estes entes pudessem se relacionar de forma mais silenciosa e eficiente. Tudo isso está nos documentos de Jeffrey Epstein, que você pode acessar como se você fosse o próprio, neste e-mail aqui, gmail.world. É uma experiência chocante. Agora, a pergunta que não quer calar é, mas o que isso tudo tem a ver com a sua rede de tráfico sexual e pedofilia? Parece que nada. Tem tudo. E eu te explico isso daqui a pouco. Fique atento ao próximo vídeo.